Olá, bem-vindo a mais uma resolução de questões do Tenho Aula. Eu sou o professor Josualdo e esta questão faz parte de um e-book do Tenho Aula com todas as questões de física das PSECs desde 2000, separadas por assunto em ordem cronológica. Se tu quiser obter um exemplar do e-book, basta acessar o link que aparece na descrição do vídeo. Vamos à questão. SpaceX 2012. Um amperímetro é um instrumento utilizado para a medida de intensidade de corrente elétrica em um circuito constituído por geradores, receptores e resistores, etc. A maneira correta de conectar um amperímetro a um trecho do circuito no qual queremos determinar a intensidade da corrente é... Bom, então é o seguinte. Vou aproveitar e falar do amperímetro e do voltímetro também. Vou fazer aqui uma representação de um circuito simples, constituído de uma fonte de tensão e também um resistor. Resistor R, fonte de tensão aqui V. Bom, a corrente aqui, ela vai seguir essa trajetória. Se eu quiser fazer a medida dessa corrente e eu tenho um amperímetro, o que eu tenho que fazer é fazer essa corrente passar pelo instrumento para eu ter minha leitura da corrente I. Então, o certo é pegar abrir o circuito e conectar aqui o nosso aparelho, ok? Então aqui eu vou ter um perímetro. Aqui vai ser a leitura da corrente. A corrente ela vai passar por aqui, ela vai passar pelo perímetro, depois vai sair e voltar para o circuito, ok? Então o perímetro ele tem que estar em série com o trecho do circuito que a gente quer medir a corrente. Veja que nesse caso, o perímetro, ele tem que, o ideal, né? O chamado perímetro ideal, ele possui resistência zero. Vou fazer Rzinho. Ele possui resistência zero, pois se ele tiver uma resistência diferente de zero, ele vai influenciar na leitura dessa corrente elétrica, ok? Então, o perímetro ideal ele possui resistência zero. Na prática, o perímetro ele tem uma resistência muito baixa, muito pequena, mas ainda assim não é zero, mas é muito baixa. Nos casos ideais, a gente considera que a resistência é igual a zero, para essa resistência não influenciar na medida, né, da corrente. Vamos falar agora um pouquinho do voltímetro. O voltímetro ele se comporta de maneira contrária. Então, o voltímetro ele serve para fazer medida de diferença de potencial entre dois pontos de um circuito. Então, ó, se eu quero saber a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, eu vou pegar meu voltímetro, vou fazer de vez aqui, e vou conectá-lo em paralelo. Como a gente sabe, quando um componente está em paralelo com um resistor, eles têm a mesma diferença de potencial. Então é o seguinte, se aqui tem o potencial A, aqui também vai ter o potencial A. E aqui também vai ter o potencial B. Assim como aqui B e aqui A. Então, a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, nesse resistor, vai ser feito vai aparecer na leitura do voltímetro. Aqui, ó, voltímetro. Bom, enquanto o perímetro ele tem que estar em série, o voltímetro tem que estar em paralelo.
enquanto o perímetro tem que ter resistência zero, o voltímetro ele tem que ter resistência infinita. A resistência tem que tender ao infinito. Pois, se a resistência for baixa, vai passar corrente. A corrente que chega aqui vai se dividir e vai afetar na leitura do voltímetro, certo? Então a gente tem que ter essa resistência ao infinito, como se fosse uma barreira. A corrente que chega aqui não pode se dividir, ela tem que ir totalmente para cá, para poder ter a leitura correta aí da diferença de potencial, ok? Bom, aqui foi só uma explicação extra, mas aqui na questão é o caso do amperímetro. Então a gente vê aqui que ele tem que estar em série, pois a corrente tem que fazer a corrente passar por ele, ok? Então, alternativa a letra A. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço que se inscrevam no canal clicando no link que aparece aqui embaixo. Peço também que cliquem no joinha e ajudem a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, o grupo de WhatsApp ou Telegram para que mais pessoas possam conquistar seus objetivos utilizando nossos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.